Salve, galera. Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui. Hoje eu vou reagir a dois vídeos do professor Hélio Couto. Um corte chamado, no canal que está, O Coração Cria Sentimento, o cérebro apenas racionaliza. E vou reagir a um pouco do outro vídeo que se chama O Sexto Degrau. Para quem não sabe aí, é novo, né? Entre no link fixado, que eu vou deixar no meu vídeo, nesse vídeo que você está assistindo, entra aí, tá fixado em todos os comentários, ou na descrição, o link que vai te direcionar para o artigo no nosso portal cristolucifer.com.br. Nesse portal eu já expliquei diversas vezes que eu estudo Hélio Couto desde muito tempo atrás, quando ele ainda estava lançando palestra, na virada, né, de 2011 para 2012. Eu comecei a estudar, na verdade, em 2013. Então eu já expliquei muito isso, não quero ficar girando. Então, antes de entrar no assunto, eu já falei sobre esse tema, mas sem reagir, agora vai ficar mais fácil e melhor. Eu já quero deixar bem claro, caso as pessoas da equipe dele tenham acesso ao meu vídeo e queiram me censurar, porque já fizeram isso, derrubaram, o que eu vi foi 4 vídeos meus, alegando que era questão de direito autoral, né? Então, beleza. Por que foi direito autoral? Porque eu tinha na thumb, né, a foto dele e no título o nome dele. No entanto, eu estava falando, né, por exemplo, vou dar um exemplo de um vídeo, que era o que os alunos do Hélio Couto não entendem sobre a EDL. Eu estava explicando pontos que eles não entendem e porque na época eles ficavam pedindo para a gente estudar Hélio Couto, entende? Então eu estava argumentando questões, né, estava argumentando pontos, coisas que ele mesmo faz, comparar John Nash com Adam Smith, comparar, entende? Pontos de vistas, é o que eu estava fazendo e é o que eu vou fazer aqui agora. Então, beleza. Então, já de antemão, eu não precisava disso, né? Eu não estou aqui no modo defensivo, simplesmente. Na verdade, eu estou em modo defensivo, mas não é à toa, simplesmente porque, para deixar bem claro que, olha, eu fui censurado por direitos autorais. Então, agora, ó, vou estar reagindo ao vídeo dele que está no canal, ó, Átomo Quântico. E veja bem, ó, pesquisei Hélio. Olha aqui, ó, ele tem todas as palestras, ó. Então, se for me censurar por causa de direitos autorais, é brincadeira, né? Então, beleza. Eu já abordei esse tema, mas sem reagir. Então, vamos lá. O ponto é que hoje eu quero mostrar que eu não estou contra Hélio Couto nem nada. 80% de tudo que ele ensina e explica eu assino embaixo e está correto. Na verdade, praticamente tudo que ele ensina está correto. Só que existe uns porém que a gente posiciona, né, em questões específicas, e esse é meu papel, isso que eu venho fazendo nesse aspecto, e não o atacando. Mas bora lá, para vocês entenderem isso, porque tem gente que pensa que a gente quer atacar, criticar, falar mal, não é. Eu separei um corte aqui, né, que ele fala sobre o coração e o cérebro, concordo com as coisas que ele fala, vou reagir aqui para vocês verem, vou dar a minha visão, inclusive eu tenho um vídeo já falando sobre a mesma coisa, mas em um outro ângulo. O vídeo vai estar na matéria, o vídeo se chama Jesus explicou a verdadeira lei da atração, só vocês conferirem lá, que é basicamente sobre isso que ele vai falar, ele vai usar termos científicos aqui. E depois eu vou reagir ao começo dessa palestra, que é o Sexto Degrau, que eu conheço de cor, de cabo a rabo, já vi várias vezes. Aí aqui eu vou argumentar que tem pontos que as pessoas precisam entender, logo de início, né? Então vamos lá, já ficou um pouco longo essa introdução. Então, primeiramente, vamos reagir a esse vídeo aqui, né? E outro ponto, eu estou fazendo o mesmo formato daquele vídeo que eu reagi ao Red Pill, inclusive, para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, eu não vou me estender muito, vou ser mais imediato na informação, mas para vocês entenderem o que eu vou falar aqui, eu sugiro muito que veja esse outro vídeo que eu fiz reagindo ao Red Pill, porque ele vai ter ilustrações, imagens, páginas do livro Lúcifer, onde a verdade é a lei, que é esse livro aqui, ó, que foi escrito pelo fundador da nossa escola, Bob Navarro. É o livro Lúcifer, onde a verdade é a lei. Aqui você vai entender toda e qualquer coisa, independente de que área que você queira entender, qualquer aspecto, científico, matemático, filosófico, conscienciológico, psicológico e assim sucessivamente. Então bora lá, que a gente já está indo para 5 minutos de introdução. Então aqui, ó, eu concordo com o que ele fala aqui. Se necessário eu vou posicionando algumas coisas. Eu vou deixar o vídeo acelerado em 1,75 vezes. E bora lá então. Aqui é sobre... Aqui ele vai falar o quê? Simplesmente que na verdade a lei da atração. Não adianta só você mentalizar da forma. Você precisa sentir que aquilo que você está criando é real. Aqui ele vai abordar de uma forma mais científica, por assim dizer. Vamos lá. Bom, supõe-se que as pessoas entendem, ou entendam, que um grande, em qualquer área,
é grande. Porque ele pensava muito grande. E sentia muito grande. Então não dá para encaixotar o sujeito num quadradinho. Ou seja, vou explicar. Não adianta uma pessoa pensar grande, vamos supor, eu sou bilionário, eu tenho 50 Rolls Royce ou 50 Ferrari. Não adianta a pessoa pensar assim, se ela não sentir correspondente, né? Então o coletivo, o dia a dia, a vida da pessoa influencia muito nessa questão, né? Dela conseguir concretizar ou não aquilo que ela está co-criando, entende? Então a pessoa pensa e sente grande, ela não vê barreiras que impeçam ela de conseguir aquilo que ela está criando, seja por que motivo for. Então na palestra Sexto Degrau, que é a próxima que eu vou reagir, por exemplo, ali mostra o seguinte, que cada ser está num degrau, né? Ele criou o sexto degrau, que é a próxima coisa que vai reagir, mas tem os 5 degraus de Maslow, né? Por exemplo, o primeiro é o da fome, o segundo, da procriação, né? Relacionamento, o terceiro, poder. Então, enquanto a pessoa, falando da outra palestra lá já, tiver num desses degraus, ela vai raciocinar, degraus, né? Num desses, ela vai raciocinar, sentir correspondentemente. A não ser que ela tenha saltado para um degrau acima, seja de forma binária, ou seja, como seria de forma binária? Ah, o primeiro degrau é a fome, então eu não estou nesse degrau porque eu não preciso preocupar com comida, eu tenho. Ah, o segundo degrau é relacionamento, procriação. Ah, eu não preciso preocupar com esse degrau, por quê? Porque eu tenho, né? Eu tenho relacionamento, etc. Eu posso procriar. O terceiro degrau é poder. Ah, eu não preciso preocupar com esse degrau porque eu tenho poder. O que seria poder? Você está na política, ou você tem muito dinheiro. Poder. Então tem essa forma de você superar o degrau que você está, e também tem consciencialmente. Pessoa, por exemplo, no estado de... enfim, não tem... por exemplo, não tem ali no momento a comida, ou o relacionamento, ou o poder, mas não sente necessário. Ele saltou consciencialmente, entendeu? Ele saltou os degraus em consciência. Aquilo não afeta ele, não o preocupa, independente se ele tem ou não. Esse, na verdade, é o verdadeiro iluminar-se, né? Que é o fruir, o tal. Você é independente se você tem ou não tem. Se você conseguir sentir isso, vivenciar isso, você não precisa na prática fisicamente ter alguma coisa que subra aquele degrau, porque consciencialmente você saltou. Então é uma via de mão dupla. Se você sente já, independente se tem ou não tem, se você sente, teve um cortezinho que eu acho que vocês vão notar, mas como eu estava dizendo, então se você consegue sentir que tem, né, vamos supor, no caso do segundo degrau, tem um relacionamento, etc. Se você sente que tem ainda que não tenha, você salta, aí por consequência você acaba tendo, mas a verdade é que é irrelevante se tem ou não tem, entendam. Assim você consegue saltar de forma consciencial, entende? Porque consciência é onda, enquanto a física, quando você consegue, é partícula. Então as duas coisas são uma coisa só. Então, quando você consegue alinhar consciência e matéria, elas são de fato uma só. Então, se você sentir que não precisa de tal coisa, você realmente não precisa, por consequência você tem. Entende? Ah, então entendeu? Não dá para fingir. É porque realmente é um paradoxo que causa movimento. É a mesma coisa do Senhor dos Anéis. Todo mundo queria o anel, ninguém pode pegar. O único que tanto faz, para ele não tem diferença, é o que teve que carregar o anel, o Frodo, né? Mas enfim, para quem não assistiu não vai pegar a referência. Mas é isso. Conhecimento é poder, já dizia o próprio Couto. Mas então vamos terminar isso aqui, ó. Que eu falei muito sobre o sexto degrau, no caso, né? Mas basicamente é isso. O coração que emana esse eletromagnetismo, entende? E para você sentir aquilo, você tem que saltar, seja fisicamente, como eu já expliquei, ou seja consciencialmente. Então vai envolver vários fatores, entende? Porque, de novo, você tem que abocanhar o seu coletivo. Como assim, Leandro? Você nasceu numa casa onde todo mundo acredita que o dinheiro é amaldiçoado, que você não pode ter bens materiais, etc, etc, etc. Você realmente não tem, você está desempregado. Então, para você conseguir sentir de fato próspero, é complicado. Eu não estou falando que é impossível, mas é complicado. Inclusive, vou deixar alguns vídeos abertos que a gente já tem aí sobre prosperidade, caso eu lembre, na matéria também. Então, entre lá. Então vamos continuar, eu já praticamente já resumi esse vídeo aqui, né? O coração tem um impulso elétrico 60 vezes maior que o cérebro.
Então, isso aqui, ó, de fato, o Hélio Couto é um cara que pesquisou muito, né? Você pode ver, ele tem o estereótipo ali do sábio. Cabelinho branco, óculos, é um professor, né? Gravata, terno, inclusive, não se iludam em uma coisa assumida, eu não tô aqui atacando nem nada. Ele tem um livro que chama Marketing e Arquétipo, ele entende muito de arquétipo, desde 1994 ele atua nessa área. Entende? Ele desenvolveu fitas de programação, de reprogramação interior, ou seja, reformulando o inconsciente, o subconsciente das pessoas, com historinhas feitas do ouvido esquerdo e do direito. Então ele domina muito isso. E ele deixa isso bem claro. Tem um curso dele, por exemplo, na aula 12, que ele fala, será que eu vou ter que vir eu acho que é tubante que chama, né? Aquelas roupas que, por exemplo, o Osho usava para dar credibilidade. Então ele realmente trabalha no subconsciente. Inclusive o Mestre Bob tem um vídeo falando sobre isso também. Então isso não tô atacando, ele confessa isso. Então ele já tem o estereótipo da pessoa mais velha, né? Que todo mundo tem isso no nosso inconsciente e até no consciente, que a gente deve um respeito aos mais velhos. Então ele já é uma pessoa mais velha, já tem o seu cabelo branco, tem o óculos, que é o estereótipo do professor, o arquétipo do professor, tem ali o estilo de vestimenta, tanto que as pessoas são muito ludibriadas e iludidas com, por exemplo, com as pessoas da política, com políticos, simplesmente porque, independente do caráter da pessoa, bastou ele colocar, né, um terno, uma gravata, ele já tem credibilidade diante dos demais. Né? Então, por exemplo, a nossa escola aqui mesmo, vocês não estão me vendo agora, mas eu estou sempre de touca, boné, essa forma assim, as pessoas não dão credibilidade, mas a gente, de certa forma, a gente importa sim com a credibilidade, mas o importante, no final das contas, deve ser a informação e não a forma que a informação está sendo passada. E isso aí também o Hélio Couto ensina, explica, entende? Enfim, você pode ir, por exemplo, num Umbanda e contatar ali um médium que vai canalizar, assinhar, não sei das quantas, então ela vai passar a informação muito importante com aquele vocabulário antigo, né? Voamicê, tal. Então a gente tem que sair um pouco dessa forma também. Então aqui, ó, ele vai explicar o que eu já acabei de falar, né, do pulso eletromagnético. Você precisa sentir vem do coração, enquanto pensar vem da mente. Então a mente precisa de formas, né, para você discernir, e essas formas que você vai formalizando na sua cabeça também podem influenciar no que você sente, entende? Podem e influenciam. Então a dificuldade da pessoa sentir de acordo com o que ela pensa está envolvida com isso que eu falei, para além também da vontade de Deus, né? Então eu já expliquei isso muitas vezes, o Mestre Bob nem se fala, eu não quero ficar girando muito. Mais uma vez, entra no link fixado aí para vocês terem acesso aos demais conteúdos que vai preenchendo essas lacunas que eu não posso preencher no momento. 60 vezes mais que o cérebro. E um campo magnético 5.000 vezes maior que o do cérebro. Atenta para esses números. Por que as visualizações não dão em nada? Cai a ficha? Porque o cérebro não tem força para criar nada. Ó, eu vou acelerar mais um pouquinho para não tomar copyright. 60. O que cria, lembra? É o sentimento, acreditar. Tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberão, passado, futuro, lembra? Entendeu? Isso aí é bíblico, né? Jesus ensinou, tudo aquilo que vocês pedirem, crendo que receberão. Ele gosta de usar muitas terminologias, porque é o trabalho dele também, né? De novo, eu não tô aqui para atacar, cada um tem sua função e tudo mais. E nessa época que ele mesmo fala na palestra Saindo da Matrix, que isso é uma janela que se abriu, uma oportunidade para o ser humano, que tipo assim, independente, vão falar na língua deles, do seu karma, do que você deve, do seu débito, através da ressonância, é o que ele promete, você vai conseguir casa, carro, apartamento. Mas aí depois, à medida que as palestras vai adiantando, aí ele começa a falar, ó, entrou, acredita, saiu, debita. Então, de acordo com o quanto você recebe, você tem que fazer também, porque senão vai pesar na sua balança, entende? Então ele mesmo fala que no caso aí as pessoas vão conseguir as coisas que conseguem, independente ali das suas dívidas ou créditos, entende? Que no caso ele diria o seguinte, vai cair tudo na conta dele, né? Vamos dizer assim. Tem que sentir. Aí é 5.000 vezes maior o campo magnético do que o cérebro. Por isso que quando vocês vão no restaurante e pedem um prato de comida, sempre vem. Porque vocês acreditam que o restaurante traz aquele prato de comida. Então, tem gente que não entende os exemplos que ele dá, e dá esse exemplo por quê? Porque sempre que pede, vem, né? Mas aí, igual eu tava conversando com a Adri pouco antes de começar essa gravação. Numa outra palestra, ele vai dar esse exemplo de novo, aí depois ele fala, peraí, alguns pode acontecer que a pessoa que não vem, né? Porque a pessoa não acredita o suficiente. Ela começa, pessoal, vem aqui.
o meu prato, você anotou? Garçom, vem aqui. Tá ficando pronto? Garçom, vem aqui. Aí nunca vem, porque a pessoa não confia, fica chamando garçom e tal. Então, nessa, eu acredito que ele não vai falar, não cheguei a ver esse corte inteiro. Mas tem outras palestras que ele vai dar esse exemplo. Então, aí depois ele faz essa... ele fala sobre essa exceção. E acredito eu que foi o quê? Que algum cliente dele depois falou: Hélio, tem uma vez que eu pedi meu prato, não veio, então acho que você deve falar isso nas suas palestras. Porque isso acontece, porque ele atende, né, fora das palestras. E, por exemplo, isso já aconteceu com a questão do cartão de crédito. Uma cliente dele falou que, porque ele atende, né, mais uma vez. Aí uma cliente dele foi pedindo, pegando crédito, quando ela assustou, ela tava devendo pra caramba. Aí o Hélio Couto falou: pô, crédito é dívida. Ela, eu não sabia, você nunca falou nas palestras. Aí, tipo, ele precisa? Ela falou que precisa. Aí daí em diante ele passou a falar, toda vez que ele fala esse tema, ele fala: crédito é dívida. Entende? Então, ele vai acrescentando algumas comparações de acordo com o feedback que ele vai tendo de seus clientes, barra alunos, barra seguidores, barra qualquer coisa que vocês quiserem chamar. Também. Quando vocês pediram o prato de comida, uma onda magnética pelo coração, pelo sentimento, 5.000 vezes maior que a do cérebro. O cérebro só serviu para ler o cardápio e falou: quero esse prato. Só que você acredita 5.000 vezes mais que o cérebro que o prato vem. Isso chama-se colapso da função de onda. Então beleza, ó, até aqui tá bom. Então, para vocês verem, vocês querem descredibilizar o Hélio Couto, vocês falam mal do Hélio Couto. Não, isso que ele acabou de explicar aqui está 100% correto. E ele foi um pouco além, ele usou terminologia científica, ele fez longos estudos, né? Eu não sei se eu completei o que eu estava falando, ele é bem velho já e tal, ele estudou muitas coisas. Ele tem, né? Ele mesmo conta isso, eu não estou supondo, eu posso mostrar se alguém duvidar um dia, eu mostro artigos dele falando. Ele mora basicamente, eu não sei onde que ele mora direito, mas ele já falou que na casa dele é basicamente uma biblioteca, então ele tem de livros e livros e livros, ele compra muitos livros em sebos e tal. Então ele tem muitos argumentos, ele estudou por um longo período, ele mesmo conta que a mente dele se abriu quando ele juntou a física quântica, né, com os entendimentos que ele tinha metafísico. Então ele tem, ele estudou muitos experimentos, muitos físicos, então ele tem meio esse papel também, né? Então ele traz argumentos científicos, né, para corroborar aquilo que ele fala. E é o caso que agora, entende? Ele explicou a questão do coração, do pulso eletromagnético, que o coração tem uma pulsação 5.000 vezes mais potente que o cérebro, e assim sucessivamente. Então o que eu quis dizer? Correto, 100%. Beleza? Foi ataque? Não, óbvio. Então agora vamos para a palestra do sexto degrau e... Aqui, principalmente, eu já falei da questão do sexto degrau, não vamos focar nisso, a gente vai focar na questão que eu sempre falo. Vocês vão ver aqui, né, que ele vai falar de novo da Via Láctea, do planeta Terra, ser um planeta qualquer, na periferia de uma galáxia qualquer, e a gente explicou diversas vezes como que isso funciona. Vou dar mais uma passadinha aqui na questão, falar novamente, e de novo, eu peço, quer ver, eu vou mostrar aqui a matéria, para vocês verem que o quanto de ilustração tem, isso aqui é o nosso portal, tá certo? Então, para vocês entenderem profundamente a questão da Via Láctea e tal, a mesma coisa lá do vídeo do Red Pill, ali tem muita ilustração, vai ser importante para vocês verem, né, para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade de entender. Ó, o penúltimo vídeo que eu fiz é esse, né, aqui, ó, comentando o vídeo do Red Pill. Aí vocês vêm aqui, ó, ou na descrição, tá aqui, ou aqui no fixado nos comentários. Só se vocês clicarem no primeiro link, ó, vocês serão redirecionados para esse artigo aqui do nosso portal que eu fiz, ó. Aqui vai ter explicado ilustração, outros links, ó. Não vai ter como não entender, ó. Várias páginas, tudo que eu expliquei da forma mais acessível possível, e depois vocês podem entrar aqui e ler no livro que o Mestre Bob escreveu aqui, ó, algumas páginas falando mais aprofundadamente aquilo que eu já expliquei. Eu falei a mesma coisa que ele, só que ali ele tá aprofundando mais, porque é escrito, né, a pessoa consegue estudar. Então vem, ó, tem muita ilustração, muitas, aqui os desenhos, tudo, ó, muita coisa, então vale a pena vocês entrarem, é muito importante. Ó, e link, ó, vocês tem que clicar aqui falando sobre o metaverso, é importante entender o metaverso, aqui as matérias que o Mestre Bob fez, entendeu? Aqui muita coisa, então é só entrar. Mas vamos lá, sobre o sexto degrau. E vejam esse vídeo que eu fiz também, ó, que tá nesse mesmo artigo, ó. Esse vídeo aqui, ó, que eu fiz reagindo ao Red Pill. Que é a mesma questão, ele tá falando da Via Láctea, que a Via Láctea também orbita, blá blá blá. Essa coisa toda, que é importante, mas eu falo blá 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 porque é teatrinho, é a mesma coisa que você imagina. Eu vou
Tudo é percepção cognitiva. A mesma fórmula base para você criar alguma coisa, um jogo para jogar no PC, por exemplo, é a mesma fórmula para a mente. Acredite nisso ou não. Por isso que tem cientistas que brisam que a gente vive num computador que um alienígena criou. Então, é a mesma fórmula para você criar dentro do monitor, é a mesma fórmula para você visualizar na sua tela mental. Então, é importante que vocês vejam o vídeo para compreender isso, né? Essa questão. Mas vamos voltar aqui, que eu vou falar o que for necessário. E para quem realmente quiser entender, acesse esses conteúdos. Já vi essas matérias diversas vezes. Você acelerar... Matéria não, vídeo. Acelerar aqui em 2 vezes. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença mais uma vez. Hoje é o 6º degrau. Para quem não sabe, Maslow, grande psicólogo, definiu 5 degraus das necessidades humanas. O primeiro é fome. Então, o primeiro degrau é a fome. Então, se você estiver no primeiro degrau... então como eu sei se eu estou no primeiro degrau? Simples. Você preocupa com comer? Você tem preocupação se amanhã você tem comida ou não? Isso te preocupa? Então, você está no primeiro degrau. Segundo degrau, a procriação, né? Enfim, relacionamento, para resumir. Você preocupa com isso? Você está procurando um companheiro? Você preocupa se você vai ter ou não vai ter um relacionamento, vai ter filho, etc? Se você preocupa com isso, se isso é algo que te incomoda, que você pensa diariamente, você sente, que você dorme pensando, então você está no segundo degrau. Terceiro, poder. É algo que você preocupa? Putz, eu não tenho dinheiro o suficiente para comprar as coisas que eu quero. Eu não estou entende? Você preocupa com o poder, você preocupa com pessoas tendo mais poder que você preocupa com ter mais poder que outras pessoas, então você está no terceiro degrau. E assim vai, sucessivamente, né? Então o nosso degrau é esse, mas o foco do React aqui não é os degraus em si, é a questão da Via Láctea. Sobrevivência pessoal. O segundo, sexo, a sobrevivência da espécie. O terceiro, poder. O quarto, autoconhecimento. E o quinto, espiritualidade. E o sexto que ele faz é a unificação com tudo. O sexto degrau é a unificação com tudo. Eu também tem um vídeo que se chama unificação com... eu falando sobre a unificação com tudo do Hélio Couto. Se eu lembrar também vou deixar na matéria, então confiram lá. Falado no atendimento não é fruto de livros. Então, antes de entrar aqui eu tinha conversado com o quadrilha aí esquecendo. Ele vai começar falando isso, né? Que não é fruto de livros, por quê? Ainda que ele tenha estudado muito, e ele estudou, né, muita coisa mesmo, espírita e etc e tal, por que ele começa falando que não é fruto de livro? Para as pessoas não argumentar que ele está acreditando em coisas que os outros escreveu. Então, se não é fruto de livro, fruto de quê? Ele mesmo vai falar de pesquisa. Então, que tipo de pesquisa é essa diante do que ele vai falar? Que o planeta Terra não é o único planeta que frutificou vida, que tem 6 bilhões de anos mais evoluído? Não, que tira isso. Como que ele pesquisa? Fazendo projeção astral ou visão remota, né? Seus desdobramentos metafísicos. Então, o que acontece? Eu já falei várias vezes, eu quero deixar isso bem claro. O Hélio Couto, como ele estudou muito, já é uma pessoa mais velha, tem muito conhecimento, tem questão de outras vidas, ele até programa a próxima vida dele, segundo ele mesmo. Quando ele faz sua projeção astral ou visão remota, como ele tem um arcabouço gigantesco de informação, ele mesmo consegue responder para si mesmo qualquer possibilidade de dúvida que for aparecendo. Até então, né? Ele vai respondendo, ele vai tapando essas lacunas. Então ele faz projeção, aí de acordo com a visão de mundo que ele tem diante de tudo que ele estudou e etc., ele vai vislumbrando, né? Ele vai respondendo para si mesmo as dúvidas que ele tem sobre a existência. Então como que ele faz isso? Ele desdobra no quântico, então ele ver seres de outros planetas, etc. Mas isso aí tudo é um programinha, como eu ia falando. É como se eu criasse um jogo, eu vou criar um jogo, que nesse jogo a gente está no planeta Terra, a gente criou uma grande nave, essa nave a gente vai pegar e vai ir para planetas, naquele planeta vai ter seres evoluídos, esses seres criaram a gente, tal. Eu não criei um jogo que faz isso. Assim, por que eu consegui criar? Porque cabe no meu discernimento, diante de tudo que eu sei e tal, eu consigo reproduzir dentro de um computador. Assim como você consegue reproduzir dentro do computador, você consegue reproduzir dentro do metaverso, por exemplo. Assim como você consegue reproduzir no metaverso, você consegue reproduzir mentalmente. Então, quando você faz uma projeção astral, e dá pra fazer projeção mental também, tem até uma técnica recente do Mestre Bob falando sobre isso, inclusive eu não vi ainda, mas eu entendo basicamente como funciona isso. Uma você precisa dormir pra fazer, e a outra você faz acordado mesmo, em resumo. Então, quando você faz essa projeção, você vai como se estivesse criando um jogo. Então, é a mesma coisa, inclusive, ele foi desenvolvedor de softwares, né, nos primeiros computadores que existem. Então, é como se ele estivesse desenvolvendo um grande jogo, entendeu? E que você vai de nave, tem seres e tal. Então, ele começa a desdobrar isso no quântico e trazer para cá. E apresentar para as pessoas como se fosse realidade. Então, na verdade, tudo é percepção cognitiva. Só é real aquilo que é a concordância coletiva. Então, na medida que ele passa isso para pessoas e as pessoas
escutam ele, concordam com ele e unem a ele, isso é provável de acontecer mais ou menos diante do eco desse coletivo. Portanto, o que acontece? Como ele é muito estudado, ele vai preenchendo as lacunas de dúvidas que poderão surgir. Mas o que acontece? Essa parece que, por exemplo, é a quinta não é, a sexta, sétima mais ou menos, é das primeiras. Passando o tempo, ele vai lançar um curso. Vocês podem conferir tudo que eu estou falando. O curso é sobre mecânica quântica, né? E ressonância harmônica, etc. 16 aulas, podem ver esse curso. Numa das aulas, se eu não me engano, a 7 ou a 8, ele pega e começa a questionar os seus clientes, seus alunos, né? Tem uma quantidade de pessoas e fala, ó, foi me passado, né, no astral, do jeito que eu estou contando para vocês aí, que era para ter dentro dessa sala aqui, crianças, não sei o que lá mais. Por que não tem? Ao invés dele entender que foi um discernimento dele, que não coube ali, etc, ele começa a perguntar, é basicamente isso também, né, mas veja, tem a vontade de Deus que é acima de todas, né, é muito longo o assunto, mas o que eu quero provar para vocês é o seguinte, ele viu, né, vamos supor, ele viu lá entidades muito mais evoluídas que disse para ele que em tal curso ia ter um monte de criança, chegou na hora, não tinha, ao invés de ele perceber, opa, falhou o negócio. Não, ele começa a falar para as pessoas, falar assim, quem aqui dessa aula está colapsando o contrário? Entende? Então, o que acontece? Eu estou me adiantando aqui nas explicações, mas, querendo ou não, quando você não tem o verbo absoluto, quem é aluno da escola vai entender, vai chegar numa hora que as suas certezas vão virando dúvida. Entende? Isso vai demorar para ele, como eu disse. Ele é um cara que contém muita informação, mas logo... Quer ver? Essa palestra aqui aconteceu em 2010 para 2011. O curso foi em 2012. Ele já estava gerando essas dúvidas. Ele pergunta, cadê as crianças que era para estar aqui? Isso em 2012. Agora imagine em 2022, 10 anos depois. Eu digo assim, sem querer atacar nem nada, sendo sincero, eu já assisti os vídeos mais recentes dele, vídeo fechado, vídeo pago, eu percebo nele aquela segurança total diminuiu um pouco. Não totalmente, porque eu vejo, ele confia realmente em Deus. Eu nunca ataquei o olho culto, eu acho que ele é uma pessoa mal. Ele realmente acredita em Deus, então isso aí dá base para ele continuar ali com seu potencial, sua certeza e tudo mais. Mas essas certezas vão ir se desfazendo, entendeu? Num momento ou no outro ele vai precisar do verbo. Aí alguns vão falar, pô, mas quem disse que ele precisa tal? Ele mesmo fala que ele é do povo do Cordeiro. Cristo está acima dele, entende? Mas enfim, vamos prosseguir aqui. Aí eu vou pontuar minimamente o que for necessário sobre essa questão da Via Láctea. Só vou mostrar para vocês que realmente ele fala isso. Vou posicionar mais uma vez o que eu acabei de falar aqui de forma diferente. E para você aprofundar melhor, veja o vídeo que eu fiz reagindo ao Renan Redpill. Quando vocês pensarem, questionarem, leva sempre em consideração que tudo que é falado aqui é experienciado, foi vivenciado. Nada é por acaso. Tudo foi muito bem pesquisado, multidimensionalmente. Tá vendo como que faz isso multidimensionalmente? De novo. Ó, tudo que existe é percepção cognitiva. Quando você se desapega ali do tempo e do espaço, né, da sensação e da lógica, flutua observando o seu cavalo, você vai... Ele não explica desse jeito. Ele explica que tem dimensão. É uma longa história, vocês têm que assistir os outros vídeos para acompanhar. Mas ainda que ele não explique desse jeito, ele acredita que muitas dimensões existem. Para você acessar outras dimensões, é como girar o dial de uma TV. Mudou de canal, tem vários canais no mesmo local. Tem seu fundo de coerência nisso. Mas não é que o mundo existe por si só. É o seu discernimento que, a partir da sua constatação, vai redobrando essas dimensões. Mas o fato é, você flutua sobre espaço e tempo. Lógica e sensação. Aí, diante desse flutuar... Você vai, porque como você está no ponto zero, você pode olhar para qualquer momento no tempo e espaço, presente, passado ou futuro, tanto faz. Por exemplo, tem um ser que ele é 1 bilhão de anos mais avançado que nós, eles nasceram 1 bilhão de anos antes de nós. Então, o que acontece? Como é que ele está contando 1 bilhão de anos? Partindo dele, do ano que ele existe. Então, o que ele está fazendo? Ele está falando do passado, 1 bilhão de anos antes. Então, quando você flutua, quando você vai para o atemporal, vou voltar 1 bilhão de anos no passado para ver o que tinha. É você voltando, tá entendendo? É eterna a existência. Então, você está pegando você de referência, suas crenças de referência, sua visão de mundo de referência, para voltar nesse 1 bilhão de anos atrás. Então, você vai ver aquilo que você tem como realidade, entende? Cada um veria de um jeito. Um terraplanista viria... Por exemplo, se você vou dar exemplo, ele, na visão de mundo dele, se ele voltar no passado, ele foi num planeta mais evoluído, esses seres nasceram antes. Se você voltar um pouco no tempo, pega, por exemplo, os nórdicos, ou aquelas pessoas que... A visão de mundo deles era outra, não era heliocentrista nem nada, eles viam o mundo como mundo, tá entendendo? Mundo, ele não via, a gente vai pro espaço e tal, ou pra outra dimensão, eles viam como mundo. Então, por exemplo, eu tô nesse mundo, para eu acessar, a visão de mundo era assim,
tem mundo 1, mundo 2, mundo 3, então eles não iam ver, a gente foi para um outro planeta, ou a gente foi para uma outra dimensão, ou a gente foi para uma outra galáxia. Eles falam, a gente foi para um outro mundo, entendeu? Um terraplanista ia falar, a gente fez, cada um índio ia falar, cada um ia ter um ponto de vista. Então, de novo, quando ele vai falar que tem seres mais evoluídos, 1 bilhão de anos antes de nós, ele voltou no passado dele mesmo. Você vai para o ponto zero, não é assim que ele explica, para ele foi para outra dimensão e conta todas as pessoas, mas na verdade você vai para o ponto zero, e o que você quer fazer agora? Eu quero 1 bilhão de anos antes. Vai ser 1 bilhão de anos antes dele, de 2012 aqui no caso, 2011, ele vai 1 bilhão de anos antes. Ah não, eu quero ir para o futuro, igual ele fala também, quando eu vou 1 milhão de anos à frente, tem esse post dele, eu volto e vejo como está o mundo, eu choro. Mas ele foi 1 milhão de anos a partir dele, contando de 2011 para frente ou para trás, porque é eterno, entende? Como não tem tempo, passado, presente e futuro acontece simultaneamente. Então quando alguém faz uma projeção, fui para tal dimensão, é ele que está figurando. O fato é, você solta, você desapega ali do tempo e do espaço, flutua, ponto zero. A partir do ponto zero você pode ir para qualquer reta, qualquer momento no espaço-tempo. Você pode voltar para o seu presente, diante do seu discernimento, você vai voltar para aqui agora, é culto, ou você pode voltar para 1 bilhão de anos-luz. O que você vai ver? Vai depender do que você tem de visão de mundo. Eu vou um para frente, 1 bilhão de anos à frente, para o futuro. Vai depender do que você tem de visão de mundo, porque o mundo é eterno, entendeu? 1 trilhão de anos... Imagine que 1 trilhão de anos atrás, ele foi para 1 trilhão de anos à frente. Ele ia chegar aqui? Depende do que ele... Se ele fosse para o futuro, entende? Vamos supor, pega um... Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai depender do discernimento. Certo? Um espírita vai ver algum tipo de coisa, ele tende a ir para o espiritismo. Vocês podem ver que ele tem uma palestra que chama Allan Kardec, então ele tem muito uma visão espírita mais avançada, colocando ali a mecânica quântica, os desenvolvimentos do momento, né? Mas ele tem uma visão basicamente espírita, vamos chamar assim, claro, na sua devida proporção, não distorcem o que eu estou falando. Mas se fosse um índio, por exemplo, seria outra coisa, outra forma de ver, entende? Alguns vão discordar, não, o mundo é assim, pronto, acabou, mas não é. Mais uma vez, se vocês têm dúvida em relação a isso, visite a outra matéria que está muito mais bem aprofundada. Mas agora bora lá, eu nem deixei ele falar o que ele tem que falar ainda, mas é basicamente isso. Ele vai falar, vocês acham que um planeta qualquer, na periferia de uma galáxia qualquer, blá blá blá, diminuindo ali o homem, sendo que a gente sabe aqui muito bem na nossa escola que não há nada senão, por exemplo, ele só consegue ver 1 ano para 1000 anos para frente, 1000 anos para trás, dependendo dele. Se não fosse ele discernindo, tudo seriam possibilidades infinitas. Nenhum átomo seria, só existe possibilidades de movimentação. Diante do observador você vai dando forma para essas possibilidades infinitas, que vão virando probabilidade. Ou seja, é como se fosse, para a probabilidade ser plausível, ela tem que caber, entende? É como equacionar. É a mesma coisa, desenvolver uma equação. Você não vai desenvolver uma equação do nada. Ela tem que fazer sentido, entende? Ela tem que partir de um ponto que faz sentido. Igual os códigos binários, 7/12 e assim sucessivamente. Antes de se falar qualquer coisa publicamente, em qualquer palestra que eu dei. Então não é um achômetro. É fruto de uma enorme pesquisa de muito tempo. Então eu preciso deixar isso claro porque, como a realidade do universo é um negócio muito mais complexo e muito além do paradigma terrestre. Então, não é que é muito mais complexo. Aquilo que parece infinito cabe na palma da mão. A gente sempre explicou 7/12 momentos eternos. Tudo é isso, tudo vem daí. Assim como com apenas 7 notas, entende? Olha pra você ver, 7 notas, limitada, não é só 7. Não, você tem os intervalos dela que formam 7/12, né? Que são as notas normais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, tom, tom, semitom, tom, tom, semitom, com os seus acidentes inevitáveis ali da música. Quem é músico sabe disso, você vai ter 12 notas. Com essas 12 notas limitadas, que é um número limitado, você cria o infinito. Ele fala do dodecaedro. Que o dodecaedro é o módulo base ali da existência, que mexeu uma face desse dodecaedro, você tem outra realidade, e outra. Então a realidade que você vai ver de novo é possibilidade infinita. Você vai discernir, plasmar, né, da forma diante do seu discernimento. Fica uma polêmica total. É o ponto então o que eu quis dizer com isso? A realidade é complexa? Sim, mas ao mesmo tempo não. Porque a complexidade está na inteligência suprema de Deus, que é o quê? Fazer de 7 momentos eternos o infinito. Então, do mesmo jeito que com 7/12 notas você pode compor qualquer coisa, desde o Mozart, Beethoven, Sebastian Bach, até um funkzinho básico, assim também com qualquer discernimento. Entende? Então, esses que eles falam 90 bilhões de anos-luz para um lado e para o outro, é só possibilidade de comparações, né? O que está acima como que está abaixo, dizia Hermes Trismegisto. Com o macrocosmo acima você mede estações, o ano, o éon, etc. E com o microcosmo abaixo você mede os nanomovimentos, entende? É tudo referência. Você ao meio tem essa impressão
de distância, tamanho e assim sucessivamente. Mas sem nós, feito a imagem e semelhança de Deus, não haveria isso, entende? Então, por exemplo, sem o Hélio Couto discernindo, eu vou ter 1 bilhão de anos-luz, não haveria esses seres que criou, isso aí ia teatrinho na cabeça dele. Mais uma vez, é como, imagina, vamos supor, o Akira Toriyama, ele inventou a história de Dragon Ball, certo? Aí ele inventa, hipoteticamente falando, né? Aí o Goku começa a discutir com todo mundo lá dentro do Dragon Ball, que na verdade, Namekuseidin, que é o planeta, tal. Gente, aquilo ali é só um teatro, é só um anime. A realidade é outra. Então o que acontece? Esse negócio, tem ser, não sei o que lá, é um teatrinho para as pessoas se iludirem, ter experiência e tal. Compreendem essa questão? Eu vejo que isso é um bloqueio muito grande que as pessoas têm para entender, muito grande mesmo. É como o exemplo que o Mestre Bob sempre dá, é um peixe dentro d'água. Peixe, fora d'água tem vida. O que é fora d'água? Ele não sabe nem o que é água. A água para ele é como oxigênio para a gente não vê, está envolvido. Então, você teria que tirar o peixe dentro d'água para ele ter esse insight. Assim também as pessoas teriam que expandir a sua consciência de fato, verdadeiramente, e desfazer o véu para perceber que na verdade o que há é só possibilidades. Então, para você discernir, ter sensação de realidade, seja mundo, como já foi no tempo, tem muitos mundos, então a gente pode ir para outro mundo. Para quem acreditava em mundo, você não precisava voar nem nada, tinha mundos diferentes. Tem um mundo que é de um jeito, tem um mundo que é de outro. Pro terraplanista, tem fora do domo ou dentro do domo. E assim sucessivamente, cada um vai ter uma visão de mundo específica. Não, mas a visão certa é a minha, entende? Não é bem assim que funciona. A gente explicou muitas e muitas vezes. Não, mas aí vocês estão falando isso, mas a de vocês são a certa, então. Por que acaba sendo? A verdade, porque tem a verdade absoluta, que é o que? O 7/12, esse é o território, que possibilita as verdades relativas. O que seria a verdade relativa? É a forma que o azul, a cor azul, a personificação do azul vê. Então ele vai ver, que é tipo o Hélio Couto aqui, vai ter uma visão de mundo. A personificação verde vai ter outra visão de mundo. Então essas verdades são verdades sim, mas elas se contradizem, sem deixarem de ser verdades. Elas têm que concordar e discordar para que a luz brilhe. Então essas verdades relativas, elas vão discutir uma com as outras, se elas não entenderem que a verdade absoluta é a luz, que é a possibilidade de se mover, entende? Então esses ângulos da luz, que são 12, são facetas extremas de visão de mundo de Deus, cada um vendo ali da sua forma específica, todas corretas, mas todas também erradas, certas e erradas ao mesmo tempo. Compreendem isso? Então a verdade que a gente passa é a absoluta, no sentido, Raul Seixas já falava, aos 11 anos de idade já desconfiava da verdade absoluta. A verdade absoluta é a que dá a base para o discernimento, para que possibilite verdades relativas. Então sinto muito, a verdade absoluta é essa. Então a gente porta a verdade absoluta? Sim, ela é nossa? Não, toma, a gente está te dando, a gente deu, a gente entrega para todas as pessoas que não querem. Elas querem ter a sensação de continuar procurando, entende? Elas não querem encontrar, porque se a gente dá, ela não quer continuar ali procurando. Por quê? Porque as pessoas tendem a achar que o que tem no planeta Terra, aliás, muita gente acha que só existe vida inteligente no planeta Terra. Aí, ó. Na periferia da galáxia, de uma galáxia comum, igual a bilhões de outras. Entende? Todo, o único lugar que pôde haver vida, e que criou vida, que visejou vida, é aqui. É difícil. Como que se muda um paradigma? Tá vendo? Ele quer pôr na cabeça de todo mundo que não. Na verdade, isso é mais evoluído. Mas, de novo, esse teatro, sem o discernimento do homem, anjos e demônios estão mortos. São egrégoras, são possibilidades de vida, como diz o Mestre Bob, implorando para existir. Se não for por nós, não existem, não há. Então, não importa a teoria que você acredite, o que você vivencia. A Terra é globo ou é plana? O que você vivencia? Tem outros mundos? O que você vivencia? Tem vários seres. O que você vivencia? Então não importa as teorias. O que você vive de fato? Para pensar nisso. Se a maioria da população pensa desta maneira, e o pior ainda, que só acreditam na matéria, só acreditam no que vem, tocam... Então vamos lá. O que eu quero dizer com esse último argumento que eu dei? Pode falar à vontade. Quando pode falar que tem seres, não sei o que lá, podem falar à vontade. Se não couber no discernimento coletivo, não há nada, entendeu? A visão, o que existe de fato depende do coletivo. Então nós fomos feitos em mais semelhança do todo. Então para ter seres, outros planetas, mundos e tal, isso é um teatrinho pro homem, entendeu? Por isso que Deus ama tanto o homem, a imagem do homem, os anjos invejarem, não sei o quê. Porque se não for por nosso discernimento, nossa concordância, nossa comunhão, não há. Entende? Pode falar que há, para falar que você está vendo anjo, você está vendo demônio, você está vendo ET, você está vendo alguma coisa. E a gente explica muito disso também, não tô falando que não existe, né? Os mais vistos aí são os Greys, que nem ET são construídos com conhecimento da luz. Enfim, chega a ser um pouco cansativo para quem já entendeu. Cheiram
sabor, mas tem mendigo, tem celular. Em Angola, cada angolano tem 4 celulares. Então, isso aí tudo que ele tá falando é verdade, mas, né? A tecnologia se desenvolveu e tudo mais, então as pessoas não podem ter o mínimo, a base ali suprida das suas necessidades, mas no caso que ele falou aí, isso aí tem dados, né? Ele pesquisa, né? Estatística, cada angolano pode ter 4 celulares, enquanto passa fome. Entende? Isso aí é o sistema, a organização do nosso sistema. Isso aí não tá errado, não. Na verdade, tudo que ele fala tá... Ah, então quer dizer, Leandro, quer dizer que ele não viu nada disso, não, ele tá mentindo? Não, ele não tá mentindo. Ele realmente ele tem esse contato com seres, com vibrações, entende? Mas são egrégoras, sintonias, a gente explica muito isso. Mais uma vez, entra no link fixado para aprofundarem. A gente vê. Eu não sei como é que pode usar celular tendo uma crença dessa. Rádio, televisão, GPS, bilhete único no metrô, passe livre de hospedagem. Se isso estivesse acontecendo um hospício, a gente acharia perfeitamente normal, não é verdade? Ó, tá ficando muito grande, mas em resumo vocês assistem aí depois, ó, tá aqui. Ó, pra deixar bem claro, é o canal Átomo Quântico, ó, tá? Eu tô reagindo. Se falar que, direito autoral, tá usando tá usando as minhas coisas, né? É direito do autor, tá usando coisa de minha autoria. Eu tô assistindo um vídeo dele, que tá em outro canal, que tem, ó, praticamente todos os vídeos dele, ó, deve ter até playlist de Heliculto, quer ver quantos vídeos que tem, ó? Aqui, ó, 19 nisso aqui, ó, do Heliculto, 16 nisso aqui, olha lá, ó, muitos vídeos do Heliculto, ó. Como eu disse, escreve Hélio aqui, ó, Hélio, ó, e esse aqui não é um cara, e eu tô dando esse aqui como exemplo, mas tem vários, tá? Se ele for me censurar porque eu tô usando o conteúdo dele, o que dirá disso aqui, ó, olha lá, ó, visualizações, eu não sei se é o caso aqui, mas muitos desses canais são monetizados e ganham monetização em cima do conteúdo dele, de fato, entende? Então eu não tô contra esse cara aqui também, nada contra, enfim... Eu só tô dizendo que é hipocrisia censurar eu que estou argumentando para as pessoas poderem ver e concordar ou discordar, né? Se quiser me refutar, tô aqui. Então, para mim é o tanto quanto estranho ele vir censurar o meu vídeo que tá com um argumento e falando que é direito autoral, enquanto ele deixa diversos outros canais de fato usando o conteúdo dele, que inclusive eu tô reagindo a esses canais, né? Olha lá, o conteúdo não tá no meu canal, tá no canal dele. O que tá no meu canal é o meu conteúdo, é eu que tô falando aqui. Tá entendendo? Ainda que esteja reagindo a ele. Será que é difícil entenderem isso? Então beleza, eu já expliquei várias vezes esse negócio, ele vai mais pra frente que ele vai falar dos seres e tudo mais. É uma palestra importante sim, me ajudou muito, ajuda diversas pessoas, só que tem algo a mais. E o que a gente explica é esse a mais. Entende? Então não é contra, já falei, reagiu o outro vídeo dele, tá tudo certo, tem muitas coisas que ele ensina, é muito importante, cocriação, tudo que ele ensina é importante. A única questão que pega, a gente já explicou diversas vezes, que é a questão da união. Então, para eu não aprofundar tudo de novo aqui, mais uma vez, entre na outra matéria, vai estar logo, entra aí no fixado, de cara eu vou deixar a matéria, só vocês clicarem, mais uma vez, ó, só entrar aqui, ó, a matéria é essa aqui, assim como aqui que eu tô te mostrando, ó, você vai clicar, ó, tá vendo, ó, você clica aqui porque tem pessoas que não sabem mexer, e é normal, tudo bem. Mas aqui, ó, vocês vão cair aqui, vai ter muita ilustração, e em qualquer matéria que eu faça, vocês cliquem, ó, quando aparece o dedinho aqui, ó, é para clicar, ó, cliquei, ó, pum, você é redirecionado para um outro vídeo, ó. Deixa eu fechar aqui. Para um outro artigo, aliás. Ó, tá vendo? Fui para outro artigo, no caso aqui, o Mestre Bob fez. Não, esse aqui é meu. Mas tem os do Mestre Bob tá para baixo, no caso. Esse aqui foi os 3 que eu fiz sobre o metaverso. Então, mas no caso aqui, na verdade, agora que eu lembrei. Eu coloquei os 3 que eu fiz sobre o metaverso. Aí aqui dentro, ó, você consegue achar as lives que o Mestre Bob fez sobre o metaverso. Deixei tudo aqui, ó. Cadê? Aqui eu vejo também. Aqui é só vocês clicarem. Não, na verdade, esse aqui é o meu ainda. Vocês têm que ir aqui no principal. Mas eu tô explicando pra vocês certinho, ó. Vocês entraram, ó. Clicou, entrou. Nesses artigos que eu fiz sobre o metaverso, só vocês entrarem ali que vai ter tudo que o Mestre Bob também, quase tudo, pelo menos, que ele fez sobre o metaverso, pra quem quiser aprofundar nas questões técnicas. Aqui, ó. É aqui, ó. Ó, já começa com quero entender, que abrange tudo, e aqui pra baixo vai ter outros vídeos, ó. Ó, esse aqui do Mestre Bob. Ó, Momento da Morte é um dos vídeos que ele fez que eu mais gosto. Aqui, ó, tá vendo? Aqui tá as 4 lives que ele fez, olha lá. Ó, muito importante. E é isso, galera. Eu acho que eu vou encerrar hoje. Eu nem vou me filmar, não, tá bom? Vocês estão cansados já de ver minha cara também. E basicamente é isso. Eu já falei muito sobre essa questão da galáxia. É a mesma coisa que pega ali no vídeo do Renan Red Pill. Então, vejam. E é isso, pessoal. Vocês estão aí de testemunhos. Se eu tomar strike... O que fazer? O que fazer
O alarme do meu celular ativou aqui, acabou cortando meu vídeo, mas é isso, vamos encerrar, galera. Qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários. E é isso. Se vocês têm um testemunho aí, se caso der strike no meu vídeo, alguma coisa tem, porque não tô atacando, tô deixando bem claro, reagir a um vídeo que ele tá certo, falei que ele tá certo, reagir a esse outro, que essas questões que eu digo, as pessoas precisam entender o 7/12, entender que esse lance que tanto faz se tem galáxia, não tem galáxia, porque tudo ele mesmo ensina isso, nesse mesmo local, nesse mesmo quarto que eu tô, todas as dimensões coexistem, passado, presente e futuro é uma coisa só, então que diferença faz se a galáxia orbita não sei o que e outra galáxia, sendo que você pode ir para qualquer essas coisas estando no mesmo local, entende? Então entendam isso. Eu vou encerrando aqui. Agradeço aí a participação de todo mundo. Se você é novo por aqui e gostou desse conteúdo, deixa o like aí que ajuda na propagação e divulgação. E também se inscreva no canal aí, ativa o sininho. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida deixa no comentário que ajuda muito também a fazer novos conteúdos. No mais é isso. Fiquem com Deus e luz para nós.